Daniel vai ter uma visão que vai estar falando de dois animais brigando, o bode e o carneiro, que o texto mesmo já explicou quem que é esse bode e esse carneiro. O bode é Grécia, o carneiro é os medos e os persas, né? Depois vai ter um grande chifre que vai brotar desse bode aí, e depois esse chifre vai ser quebrado, vai nascer quatro no lugar dele, e desses chifres, de um desses chifres vai brotar outro chifre pequeno que fala de Antíoco Epífanes. Essa profecia fala parcialmente de Antíoco Epífanes, que veio, né, dos gregos ali, da linhagem dos Seleucidas, mas vai estar apontando já para o anticristo também, porque vai ter muitas coisas aqui que não aconteceram com Antíoco Epífanes. Ele fez cessar o sacrifício contínuo, mas ele fez cessar o sacrifício contínuo literal, né? O sacrifício de manjares ali, literal, né? Por 3 anos e meio também. Ele proibiu a adoração de Deus, proibiu tudo isso. Só que esses outros detalhes aqui que vai estar falando no texto, né? Um rei feroz, especialista em intrigas, levantar-se-á até contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado. Isso daqui só vai acontecer mesmo com o anticristo. Por quê? Porque vai estar aqui no versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, essas 2300 tardes e manhãs, a partir do primeiro ponto ali da visão de Daniel, que é o a batalha da Pérsia contra a Grécia até, né, o santuário ser purificado vai dar 2300 tardes e manhãs, que também são anos proféticos, tá entendendo? E isso a gente vai detalhar mais na próxima live ali de sábado, né? Do próximo sábado ali, onde a gente vai também fazer mais uma live falando sobre as 2300 tardes e manhãs, entende? Mas olha Perfeito. só, o santuário vai ser purificado só no final dessas 2300 tardes e manhãs, que vão encaixar aonde? Não vão encaixar no tempo de Estevão, não vão encaixar em 1884, né? Onde os adventistas disseram que Jesus iria voltar, que essas 2300 tardes e manhãs seriam cumpridas. E não aconteceu nada, muitas pessoas É. até tiraram a vida por causa dessa doutrina, né? E Então, depois inventaram o juízo investigativo, né? Pra daí que cobrir surgiu essa. essa. E piorou Daí, ainda a situação. daí que surgiu essa doutrina. Complicado. É. Já tava ruim, Já tá... ainda Piorou. conseguiu piorar, né? De dizer que ali é o juízo investigativo, Jesus entrou no santuário, mas não tem nada a É. ver com Jesus entrar no santuário. Jesus já entrou no santuário já quando ele ascendeu aos céus. Já está escrito lá em Marcos, né, capítulo 16, quando ele subiu ao céu, ele já se assentou à destra do Pai. Então, ele não ficou 1884 anos lá acendendo a Sim. menorá, queimando incenso, né, de fora do santuário celeste. Não, ele entrou e se assentou à destra do Pai, já no Santo dos Santos, entende? Não, então, isso foi só uma desculpa para camuflar, né, o O erro erro, dele né? para não admitir que estavam errados. Mas essas 2300 tardes e manhãs vão dar mesmo. Elas vão se cumprir quando? Na vinda de Jesus. E é só ali que o santuário será purificado e será ungido o Santíssimo, o Santo dos Santos. Tá entendendo? Perfeitamente. Então a gente vê o texto, ele nem sempre o texto se autoexplica, mas aqui ele tá muito claro, né? Essas 2300 tardes e manhãs. E o que que remete às tardes e manhãs? Remete lá para o Gênesis. E a gente sabe que cada dia do Gênesis representa
um milênio, né? Então, tardes e manhãs, lembra que, ó, criação, Gênesis, foi a tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, e assim por diante, né? Então, a gente já sabe disso também. Só prestar atenção no texto que a gente já verifica isso. Exatamente. Então vamos dar continuidade, né, aqui para o assunto das 70 semanas. Veja só, quais textos que provam que a última semana fica para o fim dos tempos? Apocalipse 11, verso 3 ao 13, Daniel 7, verso 23 ao 26 e Apocalipse 13, verso 1 ao 8. Então, vamos ler aqui, Apocalipse 11, verso 3 ao 13. E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. O que são esses 1260 dias? São 3 anos e meio, e é a metade da semana, né? É a primeira metade da semana ali de Daniel, capítulo 9, né? É, A e primeira. a gente vê que isso acontece durante os juízos das trombetas também, né? Então são eventos Exatamente. claramente do fim dos tempos, né? Não é tempo de Estevão. Exatamente isso. Então, começou, né? Começa essa última semana aqui, quando as testemunhas começarem a profetizar por 1260 dias. Então, aqui ainda o sacrifício não foi tirado, né? Porque elas ainda estão profetizando, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor, e se alguém pretender lhe causar dano, certamente deverá morrer. E eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então, aqui são as 4 primeiras trombetas, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem vai estar tocando as trombetas vai ser as testemunhas. E quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quando que elas vão concluir? Na metade da semana, depois que terminar esses 3 anos e meio, esses 1260 dias. Aí, o que vai acontecer? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e, e as vencerá e matará. Ou seja, o anticristo e seu povo, né, vão pelejar ali contra essas duas testemunhas, que são o povo de Deus, né? São as duas casas de Israel. E aí é aquilo lá que está em Daniel, capítulo 7, né? Mas em Daniel, que capítulo 7, na visão, né, do chifre pequeno, que Ali do quarto reino, né? Que seria a última besta, né? Daí devorará toda a terra e vai perseguir os santos por um tempo, tempos, metade de um tempo, né? Ou seja, de novo, 3 anos e meio, né? E essa perseguição só termina quando o reino do Altíssimo é estabelecido, o que ainda claramente não ocorreu, né? exatamente isso, entende? Olha, o quarto animal será um quarto reino, o qual será diferente de todos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaço. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, ele vai começar a mudar os tempos e a lei. Ou seja, ele já vai estar mudando o sacrifício, já vai estar anulando ali o sacrifício contínuo espiritual, oração, pregação dos santos. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, são mais 1270 dias, são mais 3 anos e meio, né? 1 ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio. Tá entendendo? Mas depois se assentará o tribunal para lhe dar o domínio, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno. Aí que vem, olha, um reino eterno. E junto com esse reino eterno, vem o que? Vem justiça eterna. Por quê? Porque Daniel olhava
e via que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, ou seja, a justiça eterna, né? E o reino Perfeito. eterno. É exatamente aqui que vai E, ter aquilo lá que Daniel falou, né? O anjo falou e, para ele: ungir o santo dos santos. e a gente vê que o Ancião de Dias não veio fazer justiça para Antíoco Epífanes, né? Já. E nem para Tito e para ninguém, né? Não veio. Vai ser quando? Só no ali antes do milênio, né? Então, o texto ali tá muito claro, irmão, sabe? Não tem para onde fugir, né? É só aceitar mesmo que tá ali. E daí tem também Apocalipse 13, né? E Apocalipse 13 vai estar falando ali sobre a Sim. besta do mar, né? Isso, que daí ela recebe ali a autoridade por 42 meses, né? 3 anos e meio. Né? Daí ela faz o quê? Ela persegue os santos, né? Daí sim vai governar o mundo, ali globalmente, né? Ou seja, isso jamais aconteceu historicamente, né, irmãos? Então, a gente sabe, na era romana não aconteceu, né? Na época de, por exemplo, é o Vaticano, não sei o quê. Cara, não governa o mundo inteiro, entendeu? Não existe isso, nem vai governar depois, né? Então, o que acontece? E muito menos Roma dominou o mundo inteiro ali na época de Estevão, né? Isso é algo claramente que fica para o futuro, né, irmãos? Não tem para onde fugir também nessa daí. Exatamente, né? É, então, o texto está totalmente claro. Isso só vai se cumprir mesmo no final das 70 semanas. E quando que é o final das 70 semanas? É quando o ancião de dias vier e fazer justiça aos santos do Altíssimo. Então, é na vinda de Jesus. Tá entendendo? E o que é cessar do sacrifício na profecia? É exatamente, né, o que a gente falou ali. Sacrifício é igual oração. É igual a pregação dos santos, é igual a oração. E isso também vai estar claro nos textos aqui de Salmo 141, né? A partir do verso 2, e em Hebreus 13, versículo 15. Em Salmos 141, a partir do verso 2, vai estar falando: suba a tua presença, ó Senhor, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como a oferta vespertina. Ou seja, a oferta, né, da No tarde, o final da sacrifício tarde, da né? tarde. Uhum. Exatamente isso. Então, Então, assim, ó, no hebraico, né, a ideia de incenso e sacrifício, ela está diretamente ligada com o ato de orar, né? Porque a gente vê lá que em Apocalipse também fala que a oração do santo sobe como incenso, né? Então, assim, igual ela diz, né? Suba a minha oração diante de ti como incenso, em Apocalipse também fala dessa forma, né? Então, uma conexão que não tem como você desfazer esse link aí que Deus está fazendo, entendeu? exatamente. E no Novo Testamento ainda, Paulo, né, o, não, é o escritor, né, o escritor de Hebreus Isso, aqui isso. É. vai escrever também. Olha só. Ele vai escrever aqui no versículo 15: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, quando a gente está fazendo a oração, né, de agradecimento para Deus, isso é o que? É o sacrifício da tarde e da manhã, né? Quando a gente Tá. está anunciando o evangelho, né, a gente está também confessando o nome do Senhor com o fruto dos nossos lábios, entende? E, e ainda tem a questão de oferecer as primícias, né, para Deus, que a gente vai estar anunciando o evangelho e vai estar fazendo boas obras, vai estar oferecendo primícias para Deus, os frutos da terra. Ou seja, a gente vai estar entregando almas para Deus. E os nossos frutos são o quê? São as nossas obras, entende? Então é bem complexo essa questão aí de sacrifício de louvor, sacrifício da tarde, da manhã, entregar as primícias, entende? Mas tudo isso está falando
das obras, né, dos frutos do Espírito ali na nova aliança. Aí a gente falou aqui, né, é bem claro, né, que o sacrifício que o anticristo fará cessar não é o sacrifício do templo ali, do terceiro templo. Eu até acredito que vai ter ali, mas não é isso que o texto está falando. Porque para Deus não tem mais valor aqueles sacrifícios depois que Cristo morreu por nós, não tem mais sentido, entendeu? Né? Então, mas ele é espiritual, né? Então ele vai tentar impedir a adoração verdadeira ali, né? Perseguindo os que oram e clamam ao Altíssimo. Vai ser o quê? Durante a última semana, especialmente na segunda metade, né? O governo ali do anticristo vai sufocar, né? A fé publicamente, né? E quem adora o eterno e se recusa a adorar a besta será perseguido. E é o cessar de sacrifício, no sentido de calar a voz dos santos, né? Aí o que acontece também? Tem a conexão com as trombetas e as duas casas de Israel, né? Que as orações dos santos descritas em Apocalipse 8, 3, 4, né? Sobem como incenso ao trono antes dos juízos das trombetas, né? Então, o ataque ali do anticristo é justamente para tentar deter essa intercessão, né? Então, as duas testemunhas, que a gente sabe que são as duas casas de Israel, continuarão clamando mesmo sob a perseguição.